Começo já pedindo desculpa se tiver que interromper uma vez ou outra para tossir um pouquinho, né? E se engasgar aí, porque a minha voz ainda não está normal, vocês podem ver. Mas estamos em condições de seguir, então vamos lá, vamos aproveitar. Já dissemos aqui, na introdução, já falamos que nós não vamos explicar hoje sobre o ministério do profeta, mas sim sobre o dom da profecia, que são coisas distintas. Um dia a gente vai poder esclarecer sobre o ministério, né? E nós vamos começar logo com a leitura. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 12 de 1 Coríntios. E vamos ler o primeiro versículo do capítulo 14. O capítulo 13 é tão bem conhecido que nem precisa de assim, me referir, né? Todo mundo sabe o que está em 1 Coríntios 13. Então, no final do capítulo 12, Paulo fala assim, depois de ter falado muito sobre os dons, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, nós vemos que aqui no capítulo 13, ele vai discorrer sobre esse caminho pela busca dos dons, e o caminho é o amor. E nós, então, ao começar o capítulo 14, nós vamos ver que Paulo, o que ele escreveu ali? Ele diz que o dom, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, nós temos o final do capítulo 12 nos falando para procurar os dons, o capítulo 13 nos mostra o caminho, e o capítulo 14 já salienta que se você entrou nesse caminho, busque logo o melhor, os melhores dons. Tem melhores? É óbvio que tem. E tem o melhor entre os melhores? Tem. É o que nós vimos aqui, né? Eu acho importante só esclarecer um detalhezinho aqui, porque muita gente pensa que, assim, 1 Coríntios 13 é o ápice da Bíblia, ou o ápice dessa fala de Paulo, como se em 1 Coríntios 13 Paulo estivesse chegando no clímax da fala dele. A gente entende por que alguns pensam assim, porque, afinal de contas, ele diz que os dons sem o amor não nos fazem nada, né? Mas é importante nós entendermos que o ápice é a aplicação dos dons em função desse amor, né? Alguns, eu não sei se você sabe, existem escolas teológicas que defendem, inclusive, que os dons já não são mais necessários. E que agora, como há o amor, então, já nos trouxe tudo e não é necessário mais os dons. Na verdade, nós temos que entender que os 3 capítulos, 12, 13 também e 14, Paulo está falando sobre os dons, né? E o ápice não está no capítulo 13, o ápice está no capítulo 14, aonde o amor, lembra? Depois de 1 Coríntios 13, agora o amor nos leva a buscar os dons para a edificação da igreja, tá? Então, se estamos cheios de amor, nós vamos buscar os dons. E, principalmente, profetizar. É isso que a Escritura está nos ensinando. Hoje nós vamos procurar responder aqui, então, 7 perguntas. Olha só, gente, temos 7 perguntas. Primeiro, por que a profecia é tão importante? Depois, o que a profecia produz? Terceiro, qual é a fonte da profecia? Quarto, quem é que deve profetizar? Olha só, tem um texto que diz que todos podem profetizar, mas quem é que deve profetizar? Quinto, como profetizar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje.
Por sexto, como é que nós podemos oportunizar na nossa estrutura de reunião para que as profecias aconteçam? Como oportunizar profecias? E sétimo, o que devemos fazer com as profecias? Tá bom, gente? Vamos lá, então. A primeira perguntinha: por que a profecia é tão importante assim? Né? Quanta importância que o Senhor está dando para a profecia. E por quê? Por que isso? Né? Eu diria assim que eu vejo, em geral, que não há um entendimento assim claro disso para a maioria. Eu não vejo gente buscando o dom de profecia e tampouco vejo gente se espantando com a maravilha da profecia. Ah, em geral, existe preferência por milagres assim mais visivelmente vistosos, como curas, milagres na natureza. Né? Nós vemos na própria Bíblia a reação do povo à multiplicação dos pães, a reação dos discípulos à multiplicação dos pães, né? E que foi um dos principais milagres de Jesus. Mas nós temos que lembrar aqui que muito maior do que esses milagres que Jesus fez, andar sobre as águas e coisa desse tipo, ressuscitar mortos, maior do que tudo isso, são as palavras eternas que ele proferiu. Então, há uma diferença, queridos, entre a perspectiva humana, né, natural, de nossas emoções, com relação aos dons e aquela perspectiva e a leitura que Deus tem. Nós temos que entender isso. Deus não avalia da mesma forma que nós avaliamos, né? E os milagres de Jesus, com certeza, eles, eles manifestaram compaixão e também chamaram a atenção do povo. Mas lembremos, ninguém hoje é transformado por saber desses milagres. Eu nunca vi ninguém se converter porque soube que Jesus, quer dizer, eu falo dos nossos dias, né? Que alguém tenha se convertido porque soube que Jesus multiplicou os pães. Isso todo mundo sabe. Né? Tem a diferença entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Mas ninguém é transformado por isso. Pelo contrário, as pessoas são transformadas por aquilo que Jesus falou. Então, gente, nós temos que entender que Deus está dando mais importância àquilo que tem projeção, vamos dizer assim, na eternidade. Nós estamos muito interessados com o agora, por isso, cura e outros tipos de milagres são tão importantes para nós. Mas Deus não vê assim. Por isso, como Deus vê o valor eterno, o produto eterno, vamos dizer assim, se me permite essa linguagem, e Deus está dando muito mais valor à profecia do que a todos os demais dons, né? E esse é o motivo pelo qual a profecia está no topo dos dons. Vamos à nossa segunda pergunta. O que a profecia produz? E nós vemos Paulo explicando isso no capítulo 14, quando ele menciona assim: o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, aí está a explicação do que é que a profecia produz. A profecia produz, primeiro, edificação. Lembrando vocês aqui, queridos, que a palavra que aparece aqui no grego é a mesma palavra que aparece em outros textos, que é traduzida como edifício, ou uma edificação, ou uma construção. Tá? Assim, o templo, por exemplo, quando os discípulos quiseram chamar a atenção de Jesus para a construção do templo,
a palavra foi a mesma que é usada aqui, tá? Então, nós entendemos que a profecia é o dom que coopera com a construção de um templo eterno. Por isso é que ela está acima de todos os demais dons. Ela visa isso, ela visa edificar as vidas, né? E lembrando a gente assim, ó, que quem é curado depois tem enfermidade de novo, quem foi ressuscitado, como Lázaro, depois voltou a morrer, né? Mas aquilo que a profecia produz e produziu nos discípulos e produz nas nossas vidas tem um valor eterno, né? Também usa a palavra exortando. Tem a palavra edificando, a palavra exortando. Essa palavra lá no grego ela tem um significado muito amplo, mas é mais no sentido assim de alguém que se coloca ao lado. Imagina alguém que pega alguém pelo braço e diz, rapaz, vamos lá, vamos adiante. Tá? É uma convocação, tem o sentido de convocação, também tem o sentido de solicitação, de súplica, de conforto, de estímulo, né? E também de admoestação, muitas vezes, e de encorajamento. Né? Então, vejam só quantas coisas esse dom pode produzir. E Paulo também usa, além de edificando, exortando, ele fala a palavra consolando. Eu fui procurar no grego para olhar, entender bem. Essa palavrinha, ela só aparece aqui. Tá? A palavra que é traduzida aqui no português para consolando, ela aparece uma única vez aqui no Novo Testamento, aqui. Então, não deu para comparar com outros textos. Mas eu comparei com várias outras traduções. E, assim, a grande maioria dos tradutores traduzem aqui ou como consolo ou como conforto. Tá? Repararam, irmãos, como é amplo o efeito da profecia? Tá? Por isso é que Paulo diz assim, eu queria que todos falassem em outra língua, mas muito mais, que profetizassem. Ó, irmãos, por que nós não assimilamos essa atitude, esse sentimento que Paulo tinha, e não passamos todos a pensar e a sentir da mesma maneira, que nós estejamos profetizando e que todos profetizassem, né? E, e Paulo chega a dizer assim que aquele que profetiza é superior ao que fala em outras línguas. É até meio estranho, né? A gente tentar interpretar Paulo que nos ensina a considerar os demais superiores a nós mesmos. Aqui ele faz essa referência, mas não podemos jogar fora. Mas não podemos jogar fora essa referência. Ela está nas Escrituras. Né? Gente, vamos então à terceira pergunta. Qual é a fonte da profecia? Eu quase pensei em não colocar esse ponto aqui, porque eu penso que nós estamos falando aqui dos dons que não são nossos, são dons do Espírito Santo, né? Que se manifestam em nós. E eu pensei, precisa lembrar, mas de repente eu fui meditar e vi que precisava lembrar aqui mais uma vez que os dons são do Espírito Santo. E a fonte da profecia é o Espírito Santo. E por quê? Por que eu digo assim, não, tem que lembrar isso, tem que revisar isso? Por dois motivos. O primeiro é que aqueles que não estão acostumados a profetizar e querem aprender, eles ficam geralmente inseguros. Tá? Então, é para transmitir segurança para você que eu estou lembrando você. Que o Espírito Santo, que você uma vez recebeu, é aquele que inspira a profecia. Tá? Eu penso assim, que a profecia é um negócio tão simples que há muitos recebem a profecia e nem sabem, nem se dão conta. Né? E é muito comum que irmãos fiquem com medo,
medo de que seja uma coisa dele, que não venha de Deus, aí fica naquela assim, fica naquela enrolação, assim, fica naquele e acaba não profetizando. Eu gostaria de admoestar os irmãos nesse sentido. Tenham essa confiança, tenham essa segurança. A igreja necessita de profecia e você e eu somos responsáveis por isso. Outro motivo, que tem que lembrar que isso vem de Deus, é para que não aconteça de desprezarmos a profecia. Já repararam, já lembram? Paulo não escreveu aos Coríntios, ele escreveu aos Tessalonicenses. Ele disse: não desprezeis profecias. Isso nos coloca assim diante de um fato que temos que encarar, né? Que nós temos uma tendência humana imprópria de não dar valor à profecia, de não colocar a profecia no padrão que nós vemos que Deus colocou através dos ensinos de Paulo. Né? Eu diria que, olha, mesmo entre os grupos mais carismáticos que eu conheço, né? E, geralmente, esse dom não é visto assim, como Paulo ensina. Né? Em geral, se há expulsão de demônios, se há previsões de futuro, né? E se não há essas coisas, não é tão sobrenatural. Então, irmãos, essa é uma exortação bíblica para não desprezarmos as profecias. Quarta pergunta. A quarta pergunta é: quem deve profetizar? Olha, eu não coloquei a pergunta quem pode profetizar, porque eu penso que isso está respondido e claramente no capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Você sabe, está escrito com todas as letras lá. Todos podem profetizar. Mas a pergunta aqui é quem deve profetizar. Eu diria assim, se você pegar capítulo 12, 13 e 14 junto, você vai chegar à conclusão que todos podem profetizar. E os que aprenderam a amar devem profetizar. Quem deve profetizar? Os que levam a sério o capítulo 13, que fala do amor. Os que levam a sério o capítulo 13 não vão ignorar o capítulo 14. O capítulo 13 é a introdução para o 14. Então, se você ama os irmãos, vá para uma reunião sempre orando ao Senhor, para que o Senhor te use para edificar, para animar e para consolar. Quinta pergunta. Aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo com essa pergunta, uns minutinhos a mais. Tá? A pergunta é assim: como profetizar? Aqui eu vou dar uma série de sugestões que podem cooperar. Tá? Aqueles que dizem assim: bom, eu gostaria de profetizar, mas como é que eu posso fazer isso? Bom, primeiro de tudo, Paulo já disse, né? Paulo disse: buscai com zelo. Então, o que é buscar, gente? Buscar é pedir, né? Jesus disse: buscai e achareis, e pedir e dar-se-vos-á. A gente busca clamando ao Senhor, pedindo a Deus que nos use para manifestar os melhores dons, principalmente que profetizamos. Né? E a segunda coisa seria você atentar sempre às Escrituras. Né? Nós não estamos falando que alguém pode profetizar e trazer maior revelação do que aquela que está nas Escrituras. Não pense nisso. Isso é um erro que faz com que muitos acabem, inclusive, rejeitando os dons, por verem esse tipo de coisa dentro da igreja. Tá? Então, sempre atentando às Escrituras. Tá? Nada pode ultrapassar as Escrituras.
Agora, chegamos numa reunião, estamos com os irmãos, olhamos irmãos, conhecemos muitas necessidades, conhecemos necessidades específicas, conhecemos necessidades que são mais comuns. Ah, então, diante de tudo o que é necessário, tudo que a igreja necessita, esteja na reunião sensível para ouvir a voz de Deus. Se você estiver buscando, se você estiver com cuidado, você vai ouvir a voz de Deus. E Deus vai te usar. Tá? Quarto conselho que eu quero dar seria no sentido de descanse na simplicidade. Esse talvez seja o principal. Irmãos, é necessário entender que não é necessário nada extraordinário. Né? Não tem que entrar um monte de vento pela janela. Né? A novidade, irmãos, não está principalmente no que vai ser dito, porque quase não tem nada de novo para ser dito. Todo mundo já leu a Bíblia e todo mundo conhece a verdade. A verdade não está na novidade. A novidade, existe uma novidade de vida. A novidade está no fato de que aquela palavra está viva, está fervendo no coração daquele que está falando. Essa é a novidade que a igreja precisa. Não é uma novidade no que é dito, mas a novidade de um coração pulsando com a verdade que já foi ouvida muitas vezes. Eu costumo orientar, sugerir aos irmãos que se está numa reunião e você se lembra de um trecho determinado das Escrituras, irmão, provavelmente Deus está querendo que você profetize. Muitos irmãos pensam, lembrei daquele texto. Aí vai, procura, vai lá e lê o texto. Pega o microfone, lê o texto e senta. Eu não estou dizendo que isso é proibido. Mas, assim, quando Deus nos faz lembrar de um trecho das suas Escrituras, tá? Ele muitas vezes quer que a gente fale o que está no nosso coração em relação àquela palavra. Tá? Então, você não precisa, às vezes, nem ler o texto. Muitas vezes você pode citar só a frasezinha do texto que veio à sua mente. Pode ser um pequeno pedaço do versículo. E cite aquilo e cite com suas palavras. Você não precisa ler a Bíblia, todo mundo sabe do que você está falando, se você está falando de acordo com as Escrituras. Então, você cite com as suas palavras aquilo que você lembra do texto. E diga para os irmãos qual é a impressão que veio ao coração quando aquele texto te veio à mente. Inclusive, às vezes, pode ser mais de um texto, pode ser 2, 3 textos distintos, mas a melhor garantia para uma profecia é se você vai dar aquela profecia porque você lembrou de uma passagem das Escrituras. Não tem nada que traga maior garantia para essa manifestação da profecia. Tá? Tenha cuidado também de não destoar daquilo que o Senhor está trazendo na reunião. Muitas vezes tem um irmão que já deu uma profecia, o outro traz uma explicação das Escrituras, aí o outro lembra de um louvor que tem a ver com o tema. Não quer dizer que você nunca possa trazer um outro tema, mas geralmente o Espírito Santo ele foca numa direção, porque ele sabe que nós somos limitados, nós não temos condições de botar o foco em 300 coisas ao mesmo tempo. Então, vamos procurar, assim, observar também não só a voz de Deus, mas o que está acontecendo na reunião. Te daria mais 2 conselhos ainda, tá? Para encerrar a resposta dessa pergunta. Dirija-se à congregação com confiança, com autoridade. Não tenha medo de pegar, falar, irmãos queridos, estou lembrando aqui que a palavra disse assim, e isso é porque é assim, 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 assim. Você está sublinhando a palavra de Deus com seu coração. É isso que você está fazendo. Então, fale com confiança, fale com autoridade.
Mas e se eu tiver errado? E se eu falar bobagem? Aqui, irmãos, entra o último conselho. Sujeite-se ao julgamento. Porque Paulo ensinou que quando um profetiza, os demais julgam. Então, se você quer aprender, se você quer crescer na aplicação desse dom, você tem que estar bastante disposto a ser julgado. E esse julgamento vai te ajudar a desenvolver cada vez melhor esse dom. Sexta pergunta. Oh, estamos chegando, acho que a gente vai conseguir chegar até a sétima. Sexta pergunta. Como oportunizar profecias? Isso é importante. Eu estou falando aqui principalmente com pastores, com líderes que estão à frente de igreja na casa, às vezes líderes reúnem com 3, 4 grupos juntos, de gente que está vinculada com ele, pastores que estão à frente de reuniões maiores, e por que não lembrar sempre dos irmãos que usam o instrumento para nos ajudar a não cantar desafinado, não é? E nós temos explicado, reexplicado para a igreja, que nós não cremos que existe um ministério, o Novo Testamento não fala desse ministério. O Novo Testamento é muito definido, claro e amplo com relação aos ministérios, mas nós somos muito gratos àqueles irmãos que entendem de música e não deixam a gente desafinar. Mas que conselho a gente teria para dar para toda essa gente? A gente quer dizer assim, olha, se não for dado espaço para que a igreja profetize, não vai acontecer a profecia, não vai ocorrer. Tá? Eu vou dizer mais, se não houver ensino, como a gente está trazendo aqui, um ensino que já no passado nós demos inúmeras vezes em reuniões, tá? Eu me dói aqui falar desse assunto aqui, sem a gente estar junto. É a primeira vez que eu falo desse assunto, sem estar com uma congregação que depois a gente faria assim, ó, vamos botar em prática, vamos lá. Tá? Me dói falar disso aqui assim, à distância, mas é importante lembrar, gente, é necessário que os irmãos recebam esse ensino. Tá? Outra coisa, principalmente os pastores, é necessário que pastores sejam libertos daquela ânsia de ter uma reunião boa, uma reunião exitosa. Eu contei recentemente aos irmãos uma experiência de, sei lá, 30 anos atrás, onde, numa reunião que a gente deu muito espaço, a gente instruiu, aconteceu muito pouco. Às vezes acontecia muito pouco, às vezes acontecia em abundância. E eu me lembro, eu voltando para casa triste, frustrado, porque a reunião tinha sido bem pouco expressiva, os irmãos estavam meio acanhados, eu não sei o que tinha ocorrido, não me lembro. E eu me lembro que, voltando para casa, Deus me consolou, Deus me disse a mim, assim, que ele estava muito satisfeito, que tinha sido prestado um culto a ele, porque nós estávamos mais interessados em obedecer o que as escrituras ensinam sobre isso, do que ter uma reunião exitosa na base de assim, alguns falarem e a igreja não receber oportunidade. E Deus me disse, isso vocês... Eu me alegrei com a obediência, com a busca de vocês, e eu acho que Deus vai, às vezes, deixar a gente passar por isso. A gente pode ter uma reunião com pouquíssimas expressões, mas nós estamos ali procurando dar espaço para que esses dons, esse dom especificamente, né, flua ali na igreja. Outra coisa, para os que estão à frente, é importante demais valorizar os primeiros passos. Lembremos-nos de uma criança, um filhinho, um netinho nosso, quando começou a caminhar, a vibração que era, a alegria. Ele começa a caminhar, só que ele dá 5, 6 passinhos e cai, e tropeça. E ninguém fica ralhando com ele, ninguém acha que o dia ficou desastrado. Pelo contrário, todo mundo ri, levanta ele de novo,
e seguimos em alegria. E muita gente, nós temos que ter espaço para isso, nós temos que ter espaço para que os irmãos errem, para que os irmãos peguem um microfone e comecem a gaguejar, e a igreja tem que saber honrar aquele membro que está ali se esforçando, ele está querendo obedecer, né? E tem que ter espaço para isso nas nossas reuniões, senão nós vamos ocupar nossa reunião com nossa desejo, nossa ânsia por ter uma reunião exitosa, né? Eu queria dizer para os irmãos, antes de passar para a última pergunta, eu queria dizer para os irmãos que eu, assim, quando olho para trás, eu creio que esta questão de deixar instruir a igreja e deixar ali a igreja com tempo bastante para poder ir se expressando e alguns irmãos irem aprendendo e a gente ir corrigindo e ajudando, né? Eu penso que esse foi um dos desafios maiores ao nosso ministério, né? E o Senhor nos deu tal vitória que eu me lembro de uma vez que chegou um de fora, que veio, que é de outro país, que chegou aqui, olhou e disse: olha, eu já tive em tudo que é tipo de reunião, eu já tive em vários países em reuniões, e eu nunca vi uma reunião como essa de vocês aqui. Quer dizer, então a gente tinha reuniões que parecia que não acontecia nada, mas Deus estava alegre, e tínhamos reuniões com muita expressividade. Por fim, o que fazer com a profecia? Você está sentado e você ouve. O que fazer? 3 coisas para fazer com a profecia que você ouve. Primeira, julgar. Toda profecia tem que estar absolutamente de acordo com as Escrituras, de acordo com o Espírito de Cristo. Não pode vir em vaga de presunção, de orgulho ou coisa parecida. Essas coisas têm que ser eliminadas completamente da profecia. E segundo, deve ser dada assim, nesse espírito de amor. Se a profecia está no capítulo 14, enfatizada no capítulo 14, como decorrência do que foi ensinado no capítulo 13, obviamente, essa profecia ela deve ter visivelmente uma carga de edificação, uma carga que vem do amor do Senhor que brota no coração daquele que está profetizando. Então, primeira coisa é julgar. Segunda coisa, aprender. Paulo disse que todos podem profetizar, que todos possam aprender e que mais? Terceira coisa, serem consolados. Então, o que a gente faz com as profecias? A gente julga, a gente aprende e a gente recebe consolo. Quão animador que é, irmãos, para todos nós, quando irmãos que a gente conhece, que a gente sabe as lutas que esse irmão vive, ele está ali na frente, nos animando, nos exortando, nos admoestando a ir junto com ele em direção ao propósito de Deus. Quão animador é isso. Isso não se pode trocar por nada. Reuniões bem produzidas não substituem a graça que o Senhor pode derramar se houver a manifestação desses dons. Amém? Então, tendo as 7 perguntas respondidas, as nossas perguntas que nós vamos pedir para serem colocadas na tela, que são aquelas perguntas finais, as perguntas são as mesmas. Por que a profecia é tão importante? Segundo, o que a profecia produz? Terceiro, qual é a fonte da profecia? Quarto, quem deve profetizar? Quinto, como profetizar? Sexto, como oportunizar profecias? Sétimo, o que fazermos com as profecias? Que o Senhor nos abençoe e nos leve adiante nessa jornada e, em alguns casos, recuperando um pouco de terreno perdido,
em outros casos, iniciando aquilo que nunca foi iniciado. E mantendo a chama em todo o lugar onde essa chama está bem acesa. Em nome de Jesus.